Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui do TRXF11, que recentemente divulgou um novo fato relevante. Mas antes, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e curtir o vídeo, que toda semana tem vídeos novos aqui falando de fundos imobiliários. Dado o recado, vamos direto para o fato relevante. Então, pessoal, o TRXF11 concluiu a aquisição de 4 imóveis localizados em Ananindeua, Marituba, Russas e São Mateus do Maranhão. A transação, avaliada em 122 milhões, será paga em duas partes, 56 milhões à vista e o restante em mais 6 parcelas mensais. E o grande destaque aqui, pessoal, é que esses imóveis já estão locados para a empresa Mateus e com um prazo de vencimento de 20 anos, trazendo assim bastante segurança e previsibilidade para as receitas do TRXF. E vamos dar uma olhada também no último relatório divulgado pela gestão do TRXF. Olhando para alguns números do fundo, o TRXF possui hoje por volta de 184 mil cotistas e tem um valor patrimonial de 2 bilhões. Então é um fundo bastante relevante para a indústria de fundos imobiliários. Outro ponto de destaque aqui é em relação à quantidade de imóveis do TRXF. O fundo possui 54 imóveis e 16 inquilinos, que ocupam uma BL de 562 mil metros quadrados. Como nós vimos no fato relevante, a gestão busca fechar contratos de longa duração, sendo que hoje o prazo médio de vencimentos dos contratos é de cerca de 15 anos, ou seja, contratos muito longos que trazem uma segurança muito boa para o fundo. E por ter essa estratégia de locação, a vacância do TRXF acaba sendo muito pequena, como nós podemos ver aqui abaixo, de 1%. Passando para os destaques do mês, recentemente o TRXF havia divulgado outro fato relevante, onde a gestão anunciou a compra de um terreno em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no valor de 34 milhões, para a construção de uma nova loja para a empresa Obra Max, sendo que o investimento total projetado é de 106 milhões. No mês de outubro, o TRXF completou 5 anos e com isso a gestão trouxe um relatório mais completo. E descendo um pouco mais no relatório, nós temos uma outra informação importante. Para fazer frente às aquisições das lojas Mateus e também à construção da loja Obra Max, o fundo está estruturando uma operação de securitização de recebíveis, ou seja, o fundo está vendendo os direitos dos recebimentos futuros dessas lojas. A vantagem dessa operação é que, ao invés de receber os aluguéis todos os meses, como é a forma tradicional, o fundo vai receber esses valores tudo de uma vez com um pequeno desconto no valor. Outro ponto de destaque é que a gestão trouxe o guidance de distribuição extraordinária no final desse ano. A gestão estima um pagamento entre R$ 1,80 e R$ 3,50, que vai depender da conclusão de algumas vendas que estão em fase final. Mais abaixo aqui a gestão traz um gráfico que mostra o percentual da receita do TRXF por região, que mostra que 84,60% da receita do fundo vem das regiões metropolitanas, ou seja, os imóveis do fundo estão muito bem localizados. E descendo mais um pouco no relatório, a gestão traz o fluxo de caixa do TRXF até dezembro de 2025. E aqui é um ponto que é bom ficar de olho. O fundo deve começar o ano de 2025 com 353 milhões em caixa, mas conforme o fundo for fazendo o pagamento das dívidas, a expectativa é terminar 2025 com um caixa negativo de 49 milhões. Mas a gestão destaca que, para resolver essa questão, o TRXF tem algumas alternativas, como emitir novas cotas, vender ativos ou até mesmo repetir a operação de securitização de recebíveis que nós comentamos anteriormente. Aqui nós podemos ver a evolução do número de investidores do TRXF. O fundo hoje tem mais de 184 mil cotistas e esse número vem sempre crescendo desde março de 2020. E olhando para o histórico de distribuição de dividendos, a gestão ano após ano tem conseguido entregar dividendos maiores para os cotistas do fundo, sendo que entre novembro de 2023 e outubro de 2024, o fundo distribuiu R$ 11,87, que corresponde a um aumento de 9,91% quando olhamos para o mesmo período do ano anterior. Agora, em relação à composição do resultado do TRXF, no mês de outubro, o fundo teve um total de receitas de 23 milhões e, descontando as despesas, o resultado por cota foi de 88 centavos. Mas como nós podemos ver aqui, o valor distribuído para o cotista foi de 93 centavos.
Então, nesse mês, o fundo acabou consumindo 5 centavos das suas reservas, mas o TRXF ainda possui R$ 1,84 de resultado acumulado. Nesse gráfico, a gestão traz o guidance de distribuição de dividendos até metade de 2025. O valor projetado de distribuição deve ficar entre 90 a 93 centavos para os próximos meses. E agora, olhando para os contratos do TRXF, a grande maioria dos contratos estão atrelados ao IPCA com 97%. Como eu já havia comentado anteriormente, a estratégia do TRXF é fechar contratos de longa duração e aqui fica bem claro esse ponto. 48% dos contratos vencem de 2041 em diante e 42% vencem em 2035. Então são contratos muito longos que trazem uma boa previsibilidade de receitas para o fundo. Em relação ao segmento de atuação, as maiores exposições são os segmentos atacadista, com 44%, e varejo, com 29%. Agora, em relação à receita de aluguel por inquilinos, nós podemos ver que duas empresas correspondem a quase 50% da receita do TRXF, sendo a maior exposição o Assaí, com quase 32%, e o Grupo Mateus, com 17%. Um pouco mais abaixo, nós podemos ver a localização dos imóveis do TRXF. A maioria dos imóveis estão localizados em São Paulo, com 26 imóveis, mas o fundo possui imóveis em vários estados também, como nós podemos ver aqui. E aqui nesse gráfico nós podemos ver mais detalhes das dívidas do fundo, que mostra que o TRXF11 é um fundo um pouco mais agressivo, já que frequentemente o fundo apresenta um número de alavancagem mais elevado, sendo que hoje a alavancagem está próxima a 30%, mas que, como nós podemos ver aqui, esse número de alavancagem deve diminuir com o passar dos anos. E mais abaixo a gestão traz aqui mais detalhes dos imóveis do fundo. O TRXF possui 54 imóveis, ou seja, são vários imóveis localizados em diversos estados, um fundo bastante diversificado nesse sentido. E vamos dar uma conferida em mais alguns números do TRXF. No último fechamento, o fundo estava sendo negociado a R$ 103,24, ou seja, negocia muito próximo ao valor justo do fundo, já que o valor patrimonial é de R$ 103,82. Mas como nós podemos ver aqui no gráfico, de vez em quando o fundo chega a negociar até um pouco acima do valor patrimonial. E em relação aos dividendos, o último pagamento foi de 93 centavos, que corresponde a um rendimento de 0,92%, e aqui abaixo fica mais claro o crescimento dos dividendos do TRXF com o passar dos anos, já que em 2020 o fundo pagava por volta de 70 centavos por cota e hoje já está nessa faixa de 93 centavos. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques do TRXF. Já deixa aqui nos comentários o que você acha desse fundo. Lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!